Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco está a um passo de anunciar oficialmente a contratação do técnico Maurício Barbieri. Vamos falar dessa chegada desse treinador, quem também virá para o Vasco para trabalhar com o técnico. Vamos falar da saída de 2 jogadores do Vasco. Clube de Portugal demonstra interesse em um dos jogadores e outro clube dos Estados Unidos está interessado em um meia do Vasco. Vamos falar também aqui do Pedro Raul, quanto que ele irá receber no nosso time. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí. Muito obrigado a todos vocês. Vamos em busca agora de 200 mil inscritos. Bom, pessoal, como todo mundo já deve saber, né, o Maurício Barbieri está praticamente acertado com o Vasco. De acordo com as informações do jornalista Vene Casagrande, ele deverá levar a sua comissão técnica, que já teve passagem com ele lá no Red Bull Bragantino, para o Vasco, incluindo o ex-meio-campista Maldonado, aquele mesmo, com passagens aí por vários clubes aqui no Brasil, Cruzeiro, São Paulo, Santos, Mulambada e por aí vai, né? Jogou em muitos clubes na sua carreira e ele deverá fazer parte da comissão técnica do Vasco. O Maurício Barbieri está praticamente fechado com o nosso clube. O projeto do Vasco teria agradado ao treinador e o Vasco teria gostado, sim, do nome do treinador, né? Um treinador que parece que se encaixa no que a 777 Partners está procurando hoje para o Vasco, né? É um nome que não tem uma grande aprovação dos torcedores vascaínos. Eu, particularmente, não gostei absolutamente nada dessa possível contratação, que já está praticamente certo, né? Vai ser o Maurício Barbieri, sim, o técnico do Vasco. Somente se acontecer um milagre, um desastre e não tiver fechado essa negociação, essa contratação, ele deverá, sim, ser o nosso técnico. É um nome que eu não contrataria. Várias pessoas ligadas ao Vasco, como por exemplo o Edmundo, já criticou duramente essa contratação. Infelizmente é o que o Vasco vai fazer, né, cara? O Paulo Brax trabalhando muito mal, né? A primeira contratação dele aí vai ser logo o técnico Maurício Barbieri, um treinador que não tem identificação nenhuma com o Vasco e que infelizmente é um treinador fraco, né? Na minha opinião, ele não é o técnico que o torcedor vascaíno gostaria de ver no nosso clube. É um treinador que não conquistou absolutamente nada na sua carreira. É um treinador para time pequeno, essa é a palavra certa. Ele é um técnico de time pequeno e não é técnico para comandar o Vasco e principalmente iniciar um projeto gigantesco como vai ser esse da SAF no Vasco, né? Um projeto que está deixando o torcedor esperançoso, né? Vale sempre lembrar, né, que tem muita gente que reclama, eu tô reclamando também aqui no nosso canal, mas é sempre bom a gente lembrar que sem a SAF, sem o investimento da 777 Partners, o Vasco jogaria o Campeonato Brasileiro 2023 para não cair para a Série B novamente, né? E agora com esse potencial investidor, o Vasco sonha aí alto, né? O torcedor tem grandes sonhos com o nosso clube, só que infelizmente está começando a contratar mal, né? Na minha opinião, não tinha que fechar com esse treinador. Deixe nos comentários o que você acha da contratação, a chegada do Maurício Barbieri, que está praticamente fechado com o Vasco. Em breve o Vasco deverá anunciar ele oficialmente. Ele comandará o Vasco em 2023. O primeiro teste para ele será lá naquele torneio da Flórida, né, cara? Que vai ser contra o River Plate, Inter Miami. E também temos uma novidade quanto a esse torneio, né? Muito possivelmente o Botafogo entrará também nessa disputa. Pode jogar também contra o Vasco lá nos Estados Unidos, né? Até o momento essa é a pré-temporada que o Vasco irá fazer, que está confirmado, né? E com certeza a gente espera que tenha coisas boas, né? Só que até o momento, além de não ter oficializado ainda a contratação do Maurício Barbieri, ainda não contratou nenhum jogador, né? O torcedor está esperando essa semana ver se o Vasco anuncia algum reforço, cara, porque tá de sacanagem, diretoria lenta, parada. O torcedor vascaíno não aguenta mais tanta espera, porque passou anos e anos jogando Série B do Campeonato Brasileiro, sofrendo com times medíocres que o Vasco teve. E o mínimo que a gente espera é que o Vasco anuncie logo bons jogadores, cara. O torcedor não aguenta mais. Se fala que vai ter um investimento de 190 milhões de reais somente para a próxima temporada. Por que não contrata ninguém ainda, cara? Por que ainda não oficializou o Pedro Raul? Por que ainda não oficializou o Júnior Urso? Tá esperando o quê, cara? Essa é uma dura crítica que eu faço aqui à diretoria do Vasco, é uma diretoria muito fraca mesmo. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa contratação do Maurício Barbieri e também dos amistosos que o Vasco irá fazer com o comando aí do Maurício Barbieri lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, e por falar em Estados Unidos, né, vamos dar um girão nas notícias do Vasco, né? O meio-campista Juninho deverá ser emprestado pelo Vasco ao Orlando City dos Estados Unidos. De acordo com as informações aí do canal Atenção Vascaínos, o jogador não deverá permanecer em 2023 e deverá ser emprestado ao clube norte-americano. Vale ressaltar que é o mesmo time que o Júnior Urso saiu para vir jogar no Vasco, né? E pode ser, quem sabe, tenha existido algum tipo de negócio, né, entre o Vasco e o Orlando City
para ceder o Júnior Urso para o nosso clube, em contrapartida o Vasco emprestar o Juninho para o clube norte-americano, né? Jogador que foi pouquíssimo utilizado na última temporada, com certeza deve buscar novos ares, na minha opinião. Acho que não tem clima nenhum para ele continuar jogando no Vasco. O jogador também parece que não quer continuar vestindo a nossa camisa, porque quando entra em campo é um marasmo daqueles, perde a bola facilmente, entra displicente nos jogos. Na minha opinião, o Vasco faz certo sim em emprestar o jogador. O talento todo mundo sabe que o Juninho tem, né, cara? Tem técnica, tem habilidade, só que a cabeça do jogador, meu amigo, não tá pro futebol, a cabeça dele tá para qualquer outro lugar aí no mundo, menos no campo, menos no Vasco, porque foi o que a gente viu aí nas últimas temporadas dele com a nossa camisa. Jogador muito problemático, extra-campo do atleta, interfere demais na atividade dele com os profissionais do Vasco. É um combo que você para olhar, cara. É melhor emprestar o jogador ali para ele ganhar experiência, para ele ganhar rodagem, até mesmo é melhor ele sair do Brasil, conhecer novas culturas, para ele desenvolver também como ser humano. Eu acho que, na minha opinião, seria válido sim esse empréstimo do jogador ao Orlando City. O outro jogador que pode deixar o Vasco é o atacante Gabriel Peck. De acordo com algumas informações, o jogador está tendo aí sondagens de clubes portugueses. Alguns clubes demonstram interesse na contratação do atleta e o Vasco não estaria fechado para negociar o atleta. Se chegar uma proposta boa para o clube, o Vasco pode sim vender o Gabriel Peck e ele ir para o mercado europeu. Jogador que até então era reserva absoluto, né? No Vasco ganhou a vaguinha de titular no último jogo contra o Ituano. Apesar de todas as limitações técnicas, é um jogador que ainda é esforçado, né, cara? Ele é muito limitado. Nisso não tem como esconder, é um jogador que tem muita limitação, só que ele é esforçado, joga pela camisa do Vasco, é vascaíno, só que eu acho isso muito pouco para ele dar continuidade no Vasco. Tem muito torcedor que me acompanha aqui, muito torcedor do Vasco que ama o Gabriel Peck, mas na minha opinião ele é um jogador fraco, já provou isso inúmeras vezes, joga bem no Campeonato Carioca, quando é para valer ele some, ele se esconde, a Série B dele foi ridícula e também as outras temporadas foram horrorosas, ele já está há algum tempo nos profissionais, não é por exemplo como o Eginaldo, Marlon Gomes, que subiram nessa temporada, jogador que já está há algum tempo aí, subiu, se não me engano, em 2019, com o Vanderlei Luxemburgo, os profissionais do Vasco, e desde então ele não evoluiu tanto assim no seu futebol, né? E na minha opinião, vale sim o Vasco, quem sabe, emprestar o atleta ou até mesmo vender ele se chegar uma boa proposta. Deixe aí nos comentários o que você acha dessas duas saídas, tanto a do Juninho e também possivelmente a saída do Gabriel Peck para o futebol português. Não foram revelados os clubes que têm interesse no jogador. Bom, e para fechar, vamos falar aqui do Pedro Raul, né, cara? Novela segue arrastando, né? E de acordo com as informações que chegam, o jogador deverá receber R$500 mil assim que fechar com o Vasco. Jogador que está somente aguardando a liberação do Kashiwa Reysol, clube japonês que detém os direitos do atleta, né? Até o momento a gente não tem uma posição concreta se o Vasco finalizou a proposta para contratar o jogador ou se o clube japonês está esperando o Vasco formalizar realmente essa proposta. Fato é que entre o Vasco e o jogador já está tudo certo. Ele está somente aguardando o fechamento da negociação para ser aí anunciado pelo Vasco, né? Vai ser o nosso novo camisa 9. Foi um dos grandes destaques aí do último Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros da competição e é um baita reforço, na minha opinião. Chega assim para ser titular absoluto do Vasco. Só que até agora, nada de oficializar, né? O Vasco ainda precisa oficializar o Pedro Raul e também o Júnior Urso, que são os dois reforços que estão bem encaminhados aí com o nosso time. Deixa aí nos comentários se você acha justo esse contrato aí que o Vasco deverá dar ao Pedro Raul para ele receber 500 mil mensais jogando com a nossa camisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. É nóis!